Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, regula o Programa do Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso 2 do artigo 7, o inciso 4 do artigo 201 e o artigo 239 da Constituição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Do Programa de Seguro-Desemprego. Artigo 2º. O Programa do Seguro-Desemprego tem por finalidade, inciso 1, prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Inciso 2. Auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação e recolocação e qualificação profissional. Artigo 2º-A. Para efeito do disposto no inciso 2 do artigo 2º, fica instituída a Bolsa de Qualificação Profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, a qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso, em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador, em conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim. Artigo 2º-C. O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à de escravo em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e terá direito à percepção de 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada, conforme o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 1º. O trabalhador resgatado nos termos do caput deste artigo será encaminhado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego SINE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Parágrafo 2º. Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro do Estado do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedimentos necessários ao recebimento do benefício previsto no caput deste artigo, observados os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT, ficando vedado ao mesmo trabalhador o recebimento do benefício, em circunstâncias similares, nos 12 meses seguintes à percepção da última parcela. Artigo 3º. Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove, inciso 1, ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada relativos a linha A, pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação. A linha B, pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação. A linha C, cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações. Inciso 3. Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada
previsto no regulamento dos benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio acidente e o auxílio suplementar previsto na Lei 6.367, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei 5.890. Inciso 9. Não estar em gozo do auxílio-desemprego. Inciso 5. Não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. Inciso 6. Matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional habilitado pelo Ministério da Educação, nos termos do artigo 18 da Lei 12.513, ofertado por meio de bolsa formação trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, instituído pela Lei 12.513, ou de vagas gratuitas na sede de educação profissional ou tecnológica. Parágrafo 1º. A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 horas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo regulará os critérios e requisitos para a concessão de assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego nos casos previstos no parágrafo 1º, considerando a disponibilidade de bolsas formação no âmbito do PRONATEC ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica para cumprimento da condicionalidade pelos respectivos beneficiários. Parágrafo 3º. A oferta de bolsa para a formação dos trabalhadores de que trata este artigo considerará, entre outros critérios, a capacidade de oferta, a reincidência no recebimento do benefício, o nível de escolaridade e a faixa etária do trabalhador. Parágrafo 4º. O registro como microempreendedor individual, MEI, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar 123, de 19 de dezembro de 2006, não comprovará renda própria suficiente à manutenção da família, exceto se demonstrado na Declaração Anual Simplificada da Microempresa Individual. Artigo 3-A. A periodicidade, os valores, o cálculo do número de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento de bolsa de qualificação profissional, nos termos do artigo 2º-A desta lei, bem como os requisitos para habilitação, serão os mesmos adotados em relação ao benefício do seguro-desemprego, exceto quanto à dispensa sem justa causa. Artigo 4º. O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado por período máximo variável de 3 a 5 meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à última habilitação, cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Parágrafo 1º. O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas nos incisos 1, 3 e 4 e 5 do caput do artigo 3º. Parágrafo 2º. A determinação do período máximo mencionado no caput observará a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador aos 36 meses que antecederem a data de dispensa que originou o requerimento do seguro-desemprego,
vedado o computo dos vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores. Inciso 1. Para a primeira solicitação, alínea A, 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência, ou 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no máximo 24 meses no período de referência. Inciso 2. Para a segunda solicitação, alínea A, 3 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, no mínimo 9 meses e no máximo 11 meses no período de referência. Alínea B, 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência. A linha C, 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no máximo 24 meses ao período de referência. Inciso 3. A partir da terceira solicitação, a linha A, 3 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 6 meses e no máximo 11 meses, no período de referência. A linha B, 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência. A linha C, 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 24 meses e no período de referência. Parágrafo 3º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Nos casos em que o cálculo da parcela do seguro-desemprego resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. Parágrafo 5º. O período máximo de que trata o caput poderá ser excepcionalmente prolongado por até 2 meses para grupos específicos de segurados a critério do CODEFAT, desde que o gasto adicional representado por este prolongamento não ultrapasse em cada semestre 10% do montante da reserva mínima de liquidez de que trata o parágrafo 2º do artigo 9 da Lei 8.019. Parágrafo 6º. Na hipótese do prolongamento do período máximo de percepção do benefício do seguro-desemprego, o CODEFAT observará, entre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial das taxas de desemprego no país e o tempo médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores. Parágrafo 7º. O CODEFAT observará as estatísticas do mercado de trabalho, inclusive o tempo médio de permanência no emprego, por setor, e recomendará ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego a adoção de políticas públicas que julgar adequadas à mitigação da alta rotatividade do emprego. Artigo 5º. O valor do benefício será fixado em bônus do Tesouro Nacional, devendo ser calculado segundo 3 faixas salariais, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Até 300 BTNs multiplicar-se-á o salário médio dos últimos 3 meses pelo fator 8/10. Inciso 2. De 300 a 500 BTN, aplicar-se-á até o limite do inciso anterior a regra nele contida, e no que exceder, o fator 5/10. Inciso 3. Acima de 500 BTN,
o valor do benefício será igual a 340 BTNs. Parágrafo 1º. Para fins de apuração do benefício, será considerada a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa, devidamente convertidos em BTN, pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados. Parágrafo 2º. O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. No pagamento dos benefícios, considerar-se-á: inciso 1, o valor do BTN ou do salário mínimo do mês imediatamente anterior, para benefícios colocados à disposição do beneficiário até o dia 10 do mês. Inciso 2, o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês, para benefícios colocados à disposição do beneficiário após o dia 10 do mês. Artigo 6. O salário-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partir do 7º dia subsequente à rescisão do contrato de trabalho. Artigo 7º. O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações: inciso 1, admissão do trabalhador em novo emprego. Inciso 2, início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio acidente, o auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço. Inciso 3, início de percepção de auxílio-desemprego. Inciso 4, recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em participar de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação do CODEFAT. Artigo 7-A. O pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho. Artigo 8. O benefício do seguro-desemprego será cancelado. Inciso 1. Pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e sua remuneração anterior. Inciso 2. Por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. Inciso 3. Por comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício do seguro-desemprego ou, inciso 4, por morte do segurado. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nos incisos 1 a 3 deste artigo, será suspenso por um período de 2 anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de reincidência. Parágrafo 2º. O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o beneficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei, na forma do regulamento. Artigo 8-A. O benefício da Bolsa de Qualificação Profissional será cancelado nas seguintes situações. Inciso 1. Fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho. Inciso 2. Por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. Inciso 3. Por comprovação de fraude, visando a percepção indevida da Bolsa de Qualificação Profissional. Inciso 4. Por morte do beneficiário. Artigo 8b. Na hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as parcelas da Bolsa de Qualificação Profissional que o empregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do benefício do seguro-desemprego a que fizer jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do seguro-desemprego. Artigo 8c.
Para efeito de habilitação ao seguro-desemprego, considerar-se-á o período de suspensão contratual, de que trata o artigo 476-A da CLT, para o cálculo dos períodos de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 3º desta lei. Abono salarial. Artigo 9. É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: inciso 1. Tenham percebido de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social, PIS, ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada, pelo menos durante 30 dias do ano base. Inciso 2. E se estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. Parágrafo 1º. No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS/PASEP, serão computados no valor do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais. Parágrafo 2º. O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado na proporção de 1/12 do valor do salário mínimo vigente, na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente. Parágrafo 3º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será contada como mês integral para os efeitos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O valor do abono salarial será emitido em unidades inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes decimais até a unidade inteira imediatamente superior. Artigo 9-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal mediante: inciso 1. Depósito em nome do trabalhador. Inciso 2. Saque em espécie. Ou, inciso 3. Folha de salários. Parágrafo 1º. Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento dos servidores e empregados dos contribuintes mencionados no artigo 14 do Decreto-Lei 2052, e a Caixa Econômica Federal aos empregados dos contribuintes, a que se refere o artigo 15 desse Decreto-Lei. Parágrafo 2º. As instituições financeiras pagadoras manterão em seu poder à disposição das autoridades fazendárias, por processo que possibilite sua imediata recuperação, os comprovantes de pagamentos efetuados. Do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Artigo 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico. Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil de natureza financeira, subordinando-se, no que couber, à legislação vigente. Artigo 11. Constituem recursos do FAT. Inciso 1. O produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP. Inciso 2. O produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da inobservância de suas obrigações. Inciso 3. A correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do fundo, bem como pelos agentes pagadores incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos. Inciso 4. O produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de que trata o parágrafo 4º
do artigo 239 da Constituição Federal. Inciso 5. Outros recursos que lhe sejam destinados. Artigo 15. Compete aos bancos oficiais federais o pagamento das despesas relativas ao Programa do Seguro-Desemprego e ao abono salarial, conforme normas a serem definidas pelos gestores do FAT. Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não desembolsados, os agentes pagadores remunerarão o FAT, no mínimo com correção monetária. Gestão. Artigo 18. É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Parágrafo 3º. Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais e confederações de trabalhadores e os representantes dos empregadores pelas respectivas confederações. Parágrafo 4º. Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação dos membros do CODEFAT. Parágrafo 6º. Pela atividade exercida no CODEFAT, seus membros não serão remunerados. Artigo 19. Compete ao CODEFAT gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes matérias. Inciso 2. Aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho Anual, do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e os respectivos orçamentos. Inciso 3. Deliberar sobre a prestação de conta e os relatórios de execução orçamentária e financeira do FAT. Inciso 4. Elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações. Inciso 5. Propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial, e regulamentar os dispositivos desta lei no âmbito de sua competência. Inciso 6. Decidir sobre sua própria organização, elaborando seu regimento interno. Inciso 7. Analisar relatórios do agente aplicador quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos realizados. Inciso 8. Fiscalizar a administração do fundo, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos. Inciso 9. Definir indexadores sucedâneos, no caso de extinção ou alteração daqueles referidos nesta lei. Inciso 10. Baixar instruções necessárias à devolução de parcelas do benefício do seguro-desemprego indevidamente recebidas. Inciso 11. Propor alteração das alíquotas referentes às contribuições a que alude o artigo 239 da Constituição Federal, com vistas a assegurar a viabilidade econômico-financeira do FAT. Inciso 14. Fixar prazos para processamento e envio ao trabalhador da requisição do benefício do seguro-desemprego em função das possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se como objetivo o prazo de 30 dias. Inciso 17. Deliberar sobre assuntos do interesse do FAT. Artigo 19-A. O CODEFAT poderá priorizar projetos das entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federativo de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos
tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Artigo 20. A Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo será exercida pelo Ministério do Trabalho e a ela caberão as tarefas técnico-administrativas relativas ao seguro-desemprego e abono salarial. Artigo 21. As despesas com a implantação, administração e operação do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, exceto as de pessoal, correrão por conta do FAT. Artigo 22. Os recursos do FAT integrarão o orçamento da Seguridade Social na forma da legislação pertinente. Da fiscalização e penalidades. Artigo 23. Compete ao Ministério do Trabalho e fiscalização do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. Artigo 24. Os trabalhadores e empregadores prestarão as informações necessárias, bem como atenderão às exigências para a concessão do seguro-desemprego e o pagamento do abono salarial nos termos e prazos fixados pelo Ministério do Trabalho. Artigo 25. O empregador que infringir os dispositivos desta lei estará sujeito a multas de 400 a 40.000 BTNs, segundo a natureza da infração, sua extensão e intenção do infrator, e serem aplicadas em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo 1º. Serão competentes para impor as penalidades as delegacias regionais do trabalho, nos termos do título 7 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Parágrafo 2º. Além das penalidades administrativas já referidas, os responsáveis por meios fraudulentos na habitação ou na percepção do seguro-desemprego serão punidos civil e criminalmente nos termos desta lei. Artigo 25-A. O trabalhador que infringir o disposto nesta lei e houver percebido indevidamente parcela de seguro-desemprego, sujeitar-se-á à compensação automática do débito com o novo benefício, na forma e no percentual definidos por resolução do CODEFAT. Parágrafo 1º. O ato administrativo de compensação automática poderá ser objeto de impugnação no prazo de 10 dias pelo trabalhador, por meio de requerimento de revisão simples, o qual seguirá o rito prescrito pela Lei nº 9.784. Parágrafo 2º. A restituição de valor devido pelo trabalhador de que trata o caput deste artigo será realizada mediante compensação do saldo de valores nas datas de liberação de cada parcela ou pagamento com guia de recolhimento da União GRU, conforme regulamentação do CODEFAT. Há disposições finais e transitórias. Artigo 27. A primeira investidura do CODEFAT dar-se-á no prazo de 30 dias da publicação desta lei. Artigo 28. No prazo de 30 dias, as contribuições ao PIS e ao PASEP, arrecadadas a partir de 5 de outubro de 88 e não utilizadas nas finalidades previstas no artigo 239 da Constituição Federal, serão recolhidas como receita do FAT. Artigo 30. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias e apresentará projeto de lei regulamentando a contribuição adicional pelo índice de rotatividade, de que trata o parágrafo 4º do artigo 239 da Constituição Federal, no prazo de 180 dias. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 32. Revogam-se as leis em contrário.